O programa do Jota recebe hoje a Cristiane Lenzi Beira, mestre em psicologia escolar e especialista em psicologia junguiana. É voluntária no CEPI, Serviço Espírita de Proteção à Infância, e desenvolve muitos projetos interessantes aqui no município de Amparo. Um dos principais é a orientação à paz, que trata aí da questão dos conflitos e do bem viver nas relações interpessoais e das relações entre familiares. Cristiane, prazer enorme em recebê-la no programa do Jota pelo Ponto Shop Web TV. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e espero que a gente faça um bate-papo gostoso, que a gente tire proveito desses momentos. Ô Cristiane, uma das coisas que me chama muito a atenção é que você é uma pessoa que tem muitas atividades e nesses poucos minutos de lazer que você tem, ou de tempo disponível, você escreve. Eu estava lendo alguma matéria sobre o seu trabalho e você já tem 10 livros infantis publicados. Fala um pouquinho sobre eles. Como nasceu, qual é a sua inspiração, o que te levou a ter essa vocação também para a literatura, já que você é, com muito prazer, uma das participantes, uma das imortais, né, da Academia Amparense de Letras. Com muita honra aceitei esse convite e para mim foi realmente uma felicidade de parte desse grupo tão querido aqui de Amparo, que trabalha pela literatura. Eu sempre trabalhei com crianças, lido com crianças, acho que tenho isso no meu coração, tenho realmente um amor, uma atração pela infância, pelo desenvolvimento infantil. Também gosto de ficar com jovens, de conversar. Então, uma vez que a gente mergulha nesse contexto e nesse ambiente, é natural que assuntos desse interesse surjam. Então, eu diria que esses livros, os livros infantis, eles, na verdade, não sou eu que os crio. Eles é que se mostram para mim em determinadas situações. Às vezes é uma experiência que eu vejo, às vezes é uma vivência, às vezes é uma dúvida que uma criança me traz. Algumas vezes são situações comuns do dia a dia e automaticamente isso começa a crescer dentro de mim, porque a gente sabe que o que uma criança vive aqui, outra vive lá, existem muitos contextos em comum. Então eu procuro dar voz ou dar vez para essas histórias e essas experiências, para que uma experiência de uma criança possa ser elaborada e ajudar a outras crianças que possam vir a passar pelas mesmas situações. Então, acho que o próprio universo infantil é que me estimula a escrever. Tá, e você costuma ter essas inspirações baseado, evidentemente, nessas histórias que você ouve e depois sempre a gente acaba acrescentando alguma coisa ou tirando alguma coisa, mas essa mensagem que você cria para levar às famílias e às crianças e aos seus pais, em que momento se dá? De manhã, à tarde, à noite? Tem horário certo para você escrever? Você tem aquela disciplina, fala assim, olha, das 2 às 3 eu vou escrever. Ou vem de repente e você se acomoda, por exemplo, diante de um computador e começa. Não acho que eu não conseguiria fazer isso de uma forma disciplinada, porque muitas vezes eu já tentei e vou sentar agora para escrever e não vai. Então acho que essa ideia, por isso que eu disse, a história ela vem. Então é um insight, é algo que você observa daqui, que você liga com outra coisa que você já tinha visto e ela surge. Aí quando ela surge eu tento me organizar dentro da minha agenda, porque também se distanciar do momento de você sentar e escrever, você se distancia até do próprio conteúdo, da própria história, da emoção que a história precisa ter. Então eu sempre me organizo para abrir um espaço na agenda e colocar no papel aquela ideia, aquela história que surgiu. Então não tem uma regra geral. Antigamente se escrevia digitando, datilografando o texto, né? Então você escrevia um monte de folhas, daí você ia fazer a revisão, jogava metade fora, começava tudo de novo e tal. Como que é esse processo que você usa hoje, certamente, através do computador? Você reescreve muitas vezes o mesmo texto até se aproximar daquilo que você idealizou? Sim. E interessante porque eu venho da análise de sistemas, né? Sou formada em análise de sistemas. Então, até hoje, sou muito próxima do computador, apesar de ter me distanciado da profissão. Mas escrever é algo que eu ainda preciso
da caneta ou do lápis e do caderno. Até hoje isso para mim é mágico. Eu faço questão das canetas coloridas, dos cadernos enfeitados. Isso para mim é algo que me ajuda nessa alquimia da produção. Depois que eu fiquei um bom tempo debruçada, escrevendo, reescrevendo, riscando, aí sim a gente transfere para o computador e ainda assim tem sempre ajustes a serem feitos, né? Legal. Bem, o programa do Jota está recebendo aqui hoje a Cristiane Lenzi Beira. Estamos falando um pouquinho no início aqui sobre a questão da literatura, desse processo, né, da criação, e você me contou que tem 10 livros publicados. Tem os títulos desses livros de cabeça? Tenho alguns, por exemplo, Erramos e Agora, para lidar com o erro, as boas ideias dos meus amigos, por exemplo, para valorizar a opinião do outro, e muitas relações entre pais e filhos, entre amigos, entre situações do cotidiano. Ok. Nós vamos então para uma mensagem comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com a Cristiane Beira, falando também sobre outros livros, já para um outro nível, um outro tamanho de gente, né? Para uma outra idade, que é Que Bicho Ainda Existe em Você e Saga dos Ciúmes. AN Comunicação. Gravação de cursos. Vídeos institucionais. Gravação de programas para a TV, apresentações e shows. Gravações para a internet e produção e gravação de comerciais para a televisão. AN Comunicação. Acesse o nosso site. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O programa do Jota, pelo Ponto Shop Web TV, está recebendo hoje a Cristiane Lenzi Beira. Estávamos falando, Cristiane, sobre os livros publicados, né? Isso já para um público mais adulto, que trata de conhecimento e relações afetivas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre Que Bicho Ainda Existe em Você, primeiro, depois nós vamos falar um pouquinho também sobre Saga dos Ciúmes. O livro Que Bicho Existe em Você é uma brincadeira e ele surgiu... Eu costumo dizer que muito do que eu escrevo, se não tudo, vem dessa alma de professora que gosta de compartilhar com os outros aquilo que aprende. Então, sempre os livros que eu escrevi, eles sempre tiveram antes um amadurecimento em mim. É algo que eu utilizei para a minha própria vida e depois eu quis compartilhar com outras pessoas. Esse livro sobre o orgulho esse Que Bicho Ainda Existe em Você é uma reflexão a respeito das facetas do orgulho. E foi bastante gostoso de fazer porque na época em que eu estava amadurecendo as ideias e tentando descobrir de quantas formas a gente consegue ver o orgulho presente no nosso dia a dia, conversando com minha filha, que na época era uma adolescente, tinha 16 anos, hoje já tem 24, mas na época, conversando com ela, ela trouxe essa ideia de contar histórias. Então é uma parceria, nós somos coautoras. Eu faço a reflexão a respeito do bicho que nós nomeamos para cada uma das facetas e ela escrevia uma fábula ilustrando para que a gente pudesse perceber como que o orgulho acontece nas relações. Dá para contar uma historinha dessas aí? Dá, por exemplo, as histórias meio clássicas, né? Os personagens clássicos. Por exemplo, o leão, ele faz
na nossa história, ele representa a prepotência. Então esse orgulho na forma de que eu sou o rei de todos. Então ela narra uma historinha em que o leão não acaba deixando acontecer um monte de coisas difíceis que complica a vida dos animais simplesmente porque ele fazia questão de uma agenda para ser consultado. Então, de uma forma brincando, bem gostosa, a gente vai explorando, porque são assuntos difíceis da gente enfrentar. Então, a gente procura quebrar um pouquinho essa rigidez. E o interessante disso tudo é que contando essas histórias leva as pessoas a uma reflexão. E, de repente, através dessa reflexão, uma mudança também de comportamento, porque o ideal para todos nós seríamos que tivéssemos uma vida mais comportada, uma vida mais saudável, de relações mais saudáveis, que está tão difícil hoje em dia. Por quê? Eu acho que o objetivo é exatamente o que você falou, Melo. A gente precisa tomar um pouco mais de consciência. Talvez a gente esteja com muita correria, com muitos compromissos e estamos vivendo muito a vida prática sem dar o tempo de fazer esse mergulho para dentro e identificar mudanças de comportamento, essa tomada de consciência do que precisa ser modificado. E a proposta dos livros, quando eu escrevo, eles têm essa pegada. É um objetivo sempre de levar o leitor para dentro dele mesmo, um mergulho no mundo interior dele, para ele se conhecer um pouquinho mais. E falando em se conhecer um pouquinho mais, está circulando uma mensagem na internet, na verdade é um desenho, né, que faz um convite a essa reflexão, dizendo nesse desenho que uma das coisas mais difíceis e mais traumáticas é você se descobrir. Quem é você? É uma pergunta que nós deveríamos fazer para a gente mesmo, né, e refletir sobre isso. Você acredita, Cristiane, que é doloroso realmente a pessoa dizer assim, ó, a partir de hoje eu quero me conhecer, eu vou procurar um psicanalista, um psicólogo, eu quero me conhecer para levar uma vida mais desapegada, mais feliz, mais confortável em termos de relações com a própria família? Eu acho que é difícil, acho que é doloroso e principalmente nós não temos ainda um hábito instalado que estimule esse tipo de busca. A nossa sociedade está muito bem preparada para dizer que a gente precisa cuidar do corpo, que as crianças precisam ir para a escola para aprender matérias, para desenvolver a parte cognitiva, mas temos pouco estímulo ou talvez não valorizamos como deveríamos o conhecimento do si mesmo. E como nós temos algumas ideias de quem somos, quando nós dizemos eu gosto disso, eu conheço aquilo, eu estudei tal coisa, isso nos dá a sensação de que a gente se conhece. Na verdade é uma casca tão fininha, essa que a gente chama de eu, e nos dá esse conforto de dizer não, eu já sei quem eu sou, eu não preciso. E infelizmente muitas vezes a gente espera a dor bater, o sofrimento chegar, para daí a gente falar, tá bom, deixa eu olhar um pouco mais profundo. Sem dúvida. E a saga dos ciúmes, do que trata esse livro? Exatamente disso. É uma proposta para a gente pensar em relacionamentos a partir da individuação que o Jung propõe, que é eu me tornar de fato quem eu sou, me abstendo ou retirando, ou diferenciando dessas projeções que a sociedade faz, que a família faz, que nós próprios fazemos. Então é uma proposta para que numa relação entre dois, eles primeiro, o marido e a mulher, o namorado e a namorada, os dois que se relacionam, eles tenham um olhar para primeiro como indivíduo. Porque o ciúme aparece quando nós tentamos monopolizar ou dominar o outro. É sempre um sentimento de posse, como se eu precisasse dele para mim. E a ideia do livro é explorar, vamos primeiro ser dois, valorizarmos um e o outro, para daí sim depois a gente poder se reencontrar na relação. Ok, vamos então para mais uma mensagem comercial. Na sequência, a gente volta a conversar com a Cristiane agora sobre o CEPI da cidade de Amparo.
vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. AN Comunicação. Gravação de cursos, Vídeos institucionais. gravação de programas para a TV, apresentações e shows, gravações para a internet e produção e gravação de comerciais para a televisão. AN Comunicação. Acesse o nosso site. O programa do Jota pelo Ponto Shop Web TV está recebendo hoje a Cristiane Lenzi Beira. Cristiane, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o CEPI. Eu sei que você é voluntária lá há muito tempo, né? E que o CEPI também promove um bem-estar social muito grande, produz muitos benefícios para a comunidade. Fala um pouquinho sobre o CEPI. O que é o CEPI? Nós costumamos chamar de Núcleo Educacional CEPI, porque realmente é um núcleo de educação. CEPI é uma sigla para Serviço Espírita de Proteção à Infância, surgiu dessa união de um grupo de espíritas que, desejando abrir uma obra social, começou atendendo algumas crianças de um bairro que na época era o bairro de maior situação de risco social. E isso já faz mais de 40 anos, 44 mais ou menos, daquele grupo de crianças menos de 10, hoje tem mais de 700 os atendidos. Beleza. São crianças de 11 meses a 15 anos de idade. Nós trabalhamos com essa primeira infância o período inteiro, integral, então é a escola regular até 3, 4 anos de idade. E depois eles frequentam as escolas regulares do município e do estado e ficam conosco no contraturno escolar. Ok, então lá não tem essa preocupação de passar esse conteúdo, né? De formar a criança no ensino fundamental, etc. O cara vai para a escola normalmente e no contraturno ele vai então para o CEPI, logicamente que agregar outros conhecimentos. Exato. As crianças e os jovens, eles vão para o ensino regular, então toda a formalização do método mesmo, tudo isso cabe à escola regular. E o CEPI faz esse contraturno que acaba envolvendo. Nós temos ali o horário, por exemplo, da tarefa escolar, a professora nossa ajuda com as tarefas. Um reforço até, né? Como um reforço. E depois nós temos outras atividades para preencher toda essa carga horária, porque eles ficam com a gente metade do período do dia, todos os dias da semana. Tá. Quais são as atividades lá desenvolvidas? A missão do CEPI é educação integral. Essa educação integral, ela envolve todas as áreas do desenvolvimento infanto-juvenil. Então, nossas atividades são divididas baseadas nesses eixos. Então, por exemplo, a educação física, do corpo físico. Então, nós temos várias atividades voltadas ao desenvolvimento físico. E a mesma coisa para o físico, para o intelecto, para a cultura, para as emoções, os valores morais. Cada um desses eixos possui algumas atividades para desenvolver, para dar o estímulo necessário para que a gente consiga garantir que essa criança teve todos os estímulos em todo o seu ser, que é um ser humano. Então, além dessa questão do reforço escolar, me parece que vocês também têm a questão do treinamento, lá da parte de teatro, de artes cênicas. Como é que funciona? Só se vocês preparam o garoto e a garota para se apresentar como atores e atrizes, ou também existe uma preocupação de acrescentar algo mais, tipo diretor de cena, escritor de textos, redator de textos, enfim, iluminação? Na parte de artes cênicas, qual é o conteúdo programático para esse pessoal?
O teatro, ele reúne algumas oficinas. Nós temos 15 aproximadamente. É coral, é canto, é violão, são muitas áreas que a gente atua. No teatro, que é o que fica mais conhecido porque a gente abre ao público exterior e eles vão para assistir, nós trabalhamos com as oficinas de teatro, são 2 professores, de hip hop, que tem um professor, e de balé e dança, que tem outro professor. Além desses professores, nós contamos com uma parceria com o Conservatório Integrado e nós desenvolvemos sempre a história a partir dessa educação de valores e de educação socioemocional. Então, nossas histórias procuram passar algum tipo de mensagem de crescimento, de valorização do ser humano. E nós temos toda uma equipe que fica com a gente já há mais de década, nos ajudando nesse apoio técnico, na cenografia, nos figurinos, iluminação e tudo mais. E só de ficar assistindo esse pessoal trabalhar, certamente esses jovens e adolescentes acabam aprendendo também e até levando, vamos dizer assim, difundindo, divulgando, mostrando esse trabalho para outras pessoas e, de repente, incentivando outras pessoas que não participam do CEPI a serem criativos também. É verdade. A gente sempre tem pedidos no final do teatro de crianças que querem ir para lá também, para poder desenvolver o trabalho que a gente faz. E o teatro promove essa ampliação da cultura e oferece para eles um incremento na autoestima, porque é muito gostoso você ir para um palco vestido, né, como um artista e poder desempenhar e receber os aplausos. Então é muito importante para a saúde emocional das crianças, fora o convívio, esse entrosamento que precisa ter entre teatro e dança, a disciplina dos ensaios, que são muitos. Então, realmente é algo que enriquece. E as pessoas interessadas, por exemplo, em participar dos projetos, das oficinas do CEPI, pagam quanto por mês? É uma entidade filantrópica, gratuita, 100%. É direcionada para a classe em que as crianças se encontram em situação de vulnerabilidade. Então, nós temos esse cuidado, é direcionado para esse público. Eles precisam se candidatar às vagas, tem muitas vagas assim sendo na espera. E uma vez que estão matriculados, eles participam dos cursos que eles quiserem. Como eu disse, são mais de 15, eles que se candidatam. Tá, Cristiane, esses livros que você publicou, vou fazer uma voltazinha a esse tema, são vendidos aqui na cidade. São vendidos no próprio CEPI e essa renda vai para quem? Quantos %? Exatamente, bem lembrado. Se vocês se interessaram, os livros estão à disposição no próprio CEPI e a verba arrecadada, 100% da verba arrecadada é direcionada para as atividades do CEPI. Bem, nós vamos então para mais uma mensagem comercial. Na sequência, a gente volta com a Cristiane Lenzi Beira falando sobre assuntos muito edificantes para a família. AN Comunicação. Gravação de cursos. Vídeos institucionais. Gravação de programas para a TV. Apresentações e shows. Gravações para a internet e produção e gravação de comerciais para a televisão. AN Comunicação. Acesse o nosso site. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público.
O programa do Jota está recebendo hoje a Cristiane Lenzi Beira e ela vai falar agora sobre um outro projeto muito importante que há muito tempo, há 10 anos mais ou menos, ela vem desenvolvendo no CEPI. E já está na 4ª edição agora em outros pontos da cidade. Se chama Grupo de Pais. Cristiane, do que se trata o Grupo de Pais? Então, Melo, a gente, no próprio CEPI, na nossa relação com as crianças, há mais de 10 anos, nós começamos a notar a necessidade de uma aproximação com a família, para poder resgatar alguns assuntos, alguns valores, né? Alguns valores, alguns hábitos familiares, porque essa sociedade moderna, ela tem imposto algumas mudanças. Então, lá no CEPI, nós começamos a chamar esses pais para conversar, para dialogar a respeito de temas importantes para a educação. E foi muito interessante, porque no começo eles tinham muita dificuldade, não entendiam para que servia, e a gente tinha, num público de 300 pais, a gente tinha 10, 12. Ao longo do tempo, eles aprenderam a valorizar, se sentiram valorizados. E hoje a procura é algo impressionante. Nós precisamos, por exemplo, no CEPI, criar 2 dias, porque o nosso auditório não é suficiente para... E é grande. E é grande. Então, nós temos lá os 300 pais hoje, eles querem saber, eles estão abertos, estão interessados. Muitas vezes a gente acha que falta interesse, às vezes falta oportunidade. Eles querem sim desenvolver, aprender, discutir, mas não tem espaço na nossa sociedade onde eles possam recorrer para se desenvolver enquanto pais. O interessante também é que, pelo menos no meu tempo era assim, né? Quando os pais eram chamados na escola, o aluno aprontou alguma coisa, né? E hoje a gente sabe que essa verdade, ela não é verdade, né? Quer dizer, na verdade, o que acontece hoje é que principalmente no caso de vocês, quando se chamam os pais, é exatamente para que eles não tenham que ser chamados um dia para ser repreendidos, né? Ou para ser corrigidos em alguns atos. Então, eu acho que a abordagem que vocês fazem, a maneira com que vocês expediram esses convites, né? E a conscientização com o passar do tempo, é que fez com que o grande auditório do CEPI se tornasse até pequeno diante do interesse de tantos pais. Né? Porque nós pais, né? Eu no meu caso, pais e avô, né? Eu acho que nós precisamos sim, sabe, ouvir um pouquinho mais. A gente tem aquela coisa enraigada, né? Não, eu sei tudo, a relação é comigo, eu sei. Meu pai era assim, minha mãe era assim, meus irmãos são assim, eu sou assim, vou morrer assim. Aquela tal da síndrome de Gabriela, né? E vocês estão dando a oportunidade para que as pessoas, primeiro, acredito eu, falem sobre o trabalho que realizam no dia a dia, das relações familiares na própria casa e também, principalmente, de alguns problemas que de repente surgem que vocês podem aconselhar. Acho que é muito importante. Você descreveu, foi exatamente isso. No começo eles não vinham porque eles imaginavam que iriam levar bronca. Aí depois eles foram percebendo que era do interesse deles. E a gente aborda assuntos que servem para todas as famílias. A gente costuma falar, muda o endereço, mas os problemas, os conflitos, as dificuldades, os desafios, em qualquer casa, em qualquer lugar, eles são os mesmos. E a gente oportuniza esse momento de vamos pensar sobre isso, costumamos fazer assim porque o nosso pai fazia, nosso avô fazia, mas tem outro jeito? Mas será mudou, que né? Também, mudou a realidade? Mudou. É exatamente isso. Qual assunto, por exemplo, que vocês tratam assim e que tem tido uma repercussão? Essa questão de o pai fala, mas o filho também pode falar, numa boa, com respeito, com educação, mas pode expor também o seu ponto de vista de forma respeitosa aos seus pais? Eu diria que a base do programa se apoia em 2 pontos principais. Um é esse que você está abordando, que é o diálogo. Então, nós exploramos muito a importância e as formas mais saudáveis de se estabelecer o diálogo. É essencial que se converse com os filhos. Não importa nem a quantidade, não é sermão, não é bronca, não é cobrança. É sentar e conversar, trocar, ouvir, dar chance para que o filho fale sem receber uma atitude opressiva. O diálogo. E o outro ponto que a gente procura estimular muito é o afeto, que também está esfriando. Nós hoje estamos cada um no seu quarto, cada um com a sua tela,
e esse convívio de pegar, de trocar, o afeto mesmo, a troca tem se perdido. Então, se nós não vigiarmos, é possível que a gente gaste aí a semana sem ter tido esse encontro físico de afeto com os filhos. E o afeto, ele é a base do desenvolvimento infanto-juvenil. Até é interessante, eu vejo muito na internet também, até por força da profissão, e também surgiu esses dias aí um outro desenhozinho, uma mãe abraçada ao filho, os dois chorando, né? Fala assim, ó, finalmente, depois que o meu celular quebrou, eu consegui encontrar a minha família. E é interessante porque parece que é uma brincadeira, mas leva uma reflexão muito séria, né? Está muito sério. Muito sério. A gente se deixar levar, a força das circunstâncias automaticamente nos arrasta. Então precisa fincar o pé e dizer, não vou com a onda, eu vou fazer diferente, eu quero fazer o que precisa ser feito para minha família, precisa mesmo. Ok, Cristiane, foi um prazer muito grande receber você aqui no programa do Jota. Eu espero vê-la aqui novamente em outras oportunidades, divulgando esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, você como escritora, você como voluntário do CEPI, esse trabalho fantástico que é feito aqui no município de Amparo e que repercute, na verdade, no Brasil inteiro, porque eu tenho acompanhado principalmente essas apresentações que vocês fazem no fim de ano, e tem levado aí 10, 15 mil pessoas, né, a assistir esse trabalho, porque fica o mês inteiro à disposição das escolas da cidade de Amparo, das escolas da região e muita gente que vem de fora, porque é um projeto que deveria ser multiplicado muitas vezes. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Fica à disposição para suas colocações finais. Agradeço a oportunidade, valorizo muito o trabalho de vocês. Acho que é exatamente isso que a gente precisa, unindo forças e para tocarmos em assuntos que são importantes, abrirmos espaço na mídia para falarmos do que é base para a nossa sociedade. Então, acho que só assim a gente consegue realmente a transformação que a gente deseja. Então, parabéns, foi um prazer, espero retornar. Muito obrigado. Se Deus quiser.